Hoje nós estamos num momento muito importante porque houve um encontro com a escola aqui de Figueira, com a escola como entidade, com os pais dos alunos, com os coordenadores das áreas, grupo solar, acolhimento geral, de forma que hoje é uma data importante, porque se está preparando uma síntese daquilo que seria, ou daquilo que é, uma tentativa de aqui se fazer educação, mas não educação escolar normal, mas uma educação um pouco mais ampla, uma educação que vive em função do desenvolvimento das almas e dos espíritos. De forma que matricular um filho numa escola como esta de Figueira, é preciso que a gente não se engane, que a gente não se iluda. Esta escola é para estimular, para ajudar o desenvolvimento dos espíritos e das almas que estão encarnadas naquele corpo de criança, naquele corpo infantil ou naquele corpo de adolescente. Então a escola ensina as coisas deste mundo, desta terra, como uma base para que esses espíritos e essas almas possam se desempenhar, possam servir da melhor maneira possível. Compreende o que é uma escola em Figueira? Então essa escola não é como os grupos escolares, os ginásios ou os colégios. Esta escola é um ambiente onde esses espíritos e essas almas vão ter um estímulo, devem ter um estímulo para se manifestar, para se manifestarem como espíritos, como almas. E claro que nós estamos em um mundo bastante conturbado, então isto não é um trabalho fácil, não é um trabalho muito simples. E principalmente não é fácil quando a gente o quer realizar. Ninguém consegue realizar um trabalho sagrado como este de dar oportunidade para um espírito, para uma alma se formar e se manifestar. O trabalho é exatamente um trabalho de muito respeito, de muita humildade diante daquela criança, ou diante daquele adolescente, ou diante daquela alma que está ali. Então, um professor, um educador, um coordenador de áreas, são seres que estão respeitosamente diante desta alma, diante desse espírito, e vão observando como ajudá-lo a crescer, como ajudá-lo a se manifestar. E claro que eles, para se manifestar, precisam aprender algumas coisas que são mecânicas, que são materiais, que são intelectuais, né? Que são mentais. Eles precisam aprender isto, mas para chegarem a se expressar. Então, se nós temos os pais, os educadores, os colaboradores da escola, se temos os instrutores da escola, se temos esta básica atitude de amor e de respeito por aquela alma que está diante de nós, então esta escola cumprirá o seu papel. Nós temos, por exemplo, um livro chamado O Visitante. O Visitante foi um livro que foi inspirado por Amar e que fala da instrução. Fala o que é a instrução e fala como se passa a instrução e como se ajuda alguém a desenvolver nele a instrução. Então a instrução não é uma coisa que se imponha. A instrução não é uma coisa que você coloque dentro do indivíduo. A arte da instrução é você ensiná-lo a encontrar a instrução dentro dele.
Porque se você o ensina a encontrar a instrução dentro dele, ele vai encontrar o ponto que ele deixou na antiga encarnação. E aí sim ele vai dar os passos que ele tem que dar agora. E claro que para fazer isto, às vezes é preciso preparar uma criança. Preparar uma criança, porque você só vai encontrar um ponto interno dentro de você quando chegar a hora, quando chegar o momento. Não é que ele vai encontrar isso na escola. Ele vai encontrar quando chegar o momento. A escola prepara para isso. Então a escola o prepara para uma certa altura ele encontrar o ponto dele, que ele deixou na última encarnação. E aí a escola percebe isso e ele vai ajudá-lo a desenvolver. Agora, o desenvolvimento dele é um mistério ainda. O desenvolvimento dele está nas mãos da sua alma, está na mão do espírito, não é? De forma que os instrutores para esta escola, os coordenadores, o espírito, não é, para essa escola, tem que estar sempre se atualizando. Porque essas crianças, à medida que vão nascendo, vão chegando cada vez mais despertas para certas coisas, não? Como vocês têm assistido, muitos jovens e muitas crianças são muito mais despertas do que vocês eram quando nasceram. Vocês podem, não é? Se houvesse alguém que durasse 120 anos, como poderíamos durar? Nós não duramos 120 anos porque nos desgastamos inutilmente. Então, com muito menos que isso, já estamos velhos, como se diz. Mas podíamos durar 120 anos. E isso também teria a função de que se você tem 120 anos de vida, em média, 120 anos, você tem a possibilidade de observar várias gerações. Então, você pode estudar bem o desenvolvimento humano. Então, pode ensinar melhor. Você pode estar muito mais apto, não é, para orientar, para organizar e tudo isso. Mas, infelizmente, a gente se desgasta, a gente acaba com a vida de tanto pensar em coisas materiais, esquecendo que é a vida do espírito, que não é nossa. Esquecem completamente que é a vida do espírito e querem fazer a própria vida em vez de verem qual é a vida do espírito, para eles realizarem aqui a parte humana, a parte prática, a parte material. Bom, mas vamos entrar aqui umas coisas de Maria, porque nós estamos falando da escola que existe aqui, não? Mas agora vamos ver o que está também por trás disso tudo. E aqui nós tivemos um relato a respeito desse assunto, não é? E o relato diz, relato da própria escola, contamos com a abertura dos corações e mentes de todos para nos atualizar das condições atuais sem ilusões e abertos a ouvir, a refletir pacificamente, nos unificar e agir para que essas almas que aqui chegaram encontrem uma verdadeira oportunidade de formação do caráter humano na construção de uma elevada consciência moral, de vivência fraterna e grupal e de transcendência espiritual. Aquela introdução foi transcendência espiritual que nós estamos fazendo. Transcendência espiritual. Quer dizer, transcender as coisas ilusórias para entrar no real. Então, a transcendência espiritual é que nós estamos lidando com uma mônada, estamos lidando com o espírito, compreende? Então, isso aqui. E que, enfim, possamos, no dia de hoje, unir nossos esforços e nossa concentração no cumprimento do nosso dever de corresponder à oportunidade de redenção que estamos recebendo. E que, acima de tudo, possamos crescer em gratidão. Então, veja aqui,
esse parágrafo termina com crescer em gratidão. Então vê-se onde a escola quer chegar. Porque crescer em gratidão quer dizer também começar por ser grato à vida. Eu sou grato porque fui criado. Sou grato à vida. Não importa o quê, ao que você entender por isso. O importante é ser grato por estar vivo. O importante é ser grato por existir, por ter consciência de existir. Porque veja, o mineral, a água, o ouro, as pedras preciosas, eles são vidas, em certos casos, muito mais bem realizadas do que nós. Uma pérola, por exemplo, é mais realizada do que muitas almas que não se realizaram. Um diamante no reino mineral teve um maior desenvolvimento naquele reino do que muitos de nós. Muito poucos entre nós são diamantes da humanidade, sabe? Existem mais diamantes para serem recolhidos, prontos, do que nós para sermos recolhidos para os planos superiores. De forma que o reino mineral, por exemplo, parece que é inferior, mas ele produziu seres perfeitos muito mais do que a humanidade, até agora. E isso tudo deve servir de impulso para a humanidade, não é? Se aperfeiçoar, se purificar, se elevar, tudo isso é função da escola. A função da escola é produzir os diamantes humanos. E depois, se entramos no reino vegetal, o reino vegetal tem o seu apogeu nas flores. As flores é o que o reino vegetal conseguiu oferecer a Deus como oferta de sua vida, as flores. A gente olha para uma florzinha assim, vira o rosto assim, nem se comunica com ela, porque não somos ainda flores no reino humano, compreende? Se nós fôssemos flores no reino humano, olharíamos por uma flor diferente, de forma diferente, mas nós não chegamos àquele grau no reino humano. Não é que a flor seja mais importante do que uma alma nossa evoluída. Eu estou dizendo é que nós, no reino humano, não chegamos àquele ponto de reconhecer uma flor, que é a máxima expressão do reino vegetal. E depois existem também certas árvores que são expressões superiores no reino vegetal, como as sequoias, os pinheiros e outras. Mas a gente precisa atingir um certo nível como humanidade para perceber essas coisas nos outros reinos. No reino animal, não é? Nós temos também, nos elefantes, nós temos também seres muito evoluídos. Alguns elefantes chegaram ao máximo que o reino animal pode mostrar. Alguns cães também chegaram ao máximo que o reino animal pode produzir. Parece que alguns gatos também têm essa possibilidade, mas os gatos estão como desconhecidos, não é? Diante do reino humano, e o reino humano não reconhece um gato e, portanto, não tem a possibilidade de lidar com ele para que ele tenha a sua máxima evolução. Mas se tivesse, como aqueles faraós antigos do Egito, tinham os gatos perto do trono também. Tinha os tigres, os leões perto do touro. Aqueles sabiam dar valor ao reino animal. Aqueles sabiam como fazer para que esse reino tivesse o máximo desenvolvimento. Os leões hoje estão nas jaulas, no zoológico, comendo carne crua, como vocês sabem. E nós pagando entrada para vê-los enjaulados. Nós que deveríamos fazer como os faraós, né? Sem sermos faraós, mas ajudarmos um pouco os reinos que nos antecedem. E finalmente estamos no reino humano. E no reino humano
as escolas seriam o ambiente aonde o reino humano florescesse ou fosse florescer. Eu não estou falando de escolas normais, mas estou falando do ideal para a nossa escola. Então, atrás da ideia de fazer uma escola, de ter ali os alunos, de ter os pais colaborando, de ter as coordenações das áreas colaborando, os grupos de ajuda, o acolhimento de toda uma comunidade, isso tudo visa o aperfeiçoamento do reino humano, a evolução do reino humano através do reconhecimento das almas, das mônadas, de tudo isso. E aqui vamos ler mais um pedacinho para entrarmos na origem disso tudo. E então aqui vem anexo algumas instruções espirituais que vão nos guiar em nossas reflexões e em nossas tomadas de decisões. Essa frase da apresentação é muito importante para os pais, para os instrutores, não é? Para os coordenadores, isto é, algumas instruções espirituais que nos guiarão em nossas reflexões e tomadas de decisão. Então, vocês que estão aqui presentes, que participaram do encontro na escola, sabem que vocês precisam, não é, refletir para tomarem decisões entre vocês, não é, em benefício da escola, da ideia e dos alunos. Aqui está anexado uma transmissão de Maria. Essa transmissão Maria fez em Florianópolis, em Santa Catarina, no Brasil, dia 11 de abril de 2016. Isto é muito importante. Então veja que Maria está acompanhando tudo isso há muitos anos. Porque para uma escola, por uma escola criada pela hierarquia, surgir leva muitos anos. Porque aqueles que estão destinados a fundar a escola, aqueles que estão destinados a serem os professores, aqueles que estão destinados a serem os alunos, isto leva anos para preparar. E às vezes até mais que uma vida para preparar um ser desses. Então Maria foi bastante atual, foi bastante próxima de nós, quando começou a falar de certas coisas no dia 11 de abril de 2016 e que serve de base para esta escola. Ela disse o seguinte: como mãe e guia dos céus, céus são as dimensões superiores. Como mãe e guia do céu, cuido de todos os detalhes. Quer dizer, ela, que é a criação em ato, cuida de todos os detalhes. Ouviram bem? Cuida de todos os detalhes. Assim como cuido de cada alma e as protejo. Veja quanta coisa tem nesta frase. Então, se Maria cuida de todos os detalhes, cuida de cada alma e as protege, aqui se põe professor, deve, é a mesma coisa de Maria, só que em ponto menor, claro. Porque um professor, um instrutor não tem a mesma consciência que Maria. Então, quando Maria diz, cuido de todos os detalhes, são detalhes espirituais. Detalhes anímicos. Cuido de cada alma. Então ela cuida dos detalhes da formação da alma. E as protejo. E ela diz, entreguem-me os seus filhos. Ouviram os pais? Estão ouvindo?
entreguem-me os seus filhos, e eu cuidarei deles, assim como cuido de vocês, pais, o tempo todo, quando estão comigo em oração. Em oração quer dizer em união, através da oração ou de qualquer outra forma. Mas quando estão em união com ela está cuidando. Se os pais estão em união com ela está cuidando dos pais, para começar. Porque dos filhos ela já estava cuidando há muito tempo, das almas já estava cuidando até antes delas nascerem. Compreendem como é grande isto? Compreende como nós estamos muito bem acompanhados? Como estamos, se formos humildes, podemos fazer um caminho bastante diferente de muita gente, percebem isso? Mas precisa de humildade, porque são coisas que mexem com a nossa consciência, que viram certas chaves, que põem luz numa coisa completamente contrária do que tudo que a gente aprendeu na escola desta vida terrestre. Eu vou repetir porque agora vamos avançando com isso. Como sua mãe e guia do céu, cuido de todos os detalhes, assim como cuido de cada alma e as protejo. Entregue-me os seus filhos, que eu cuidarei deles, assim como cuido de vocês o tempo todo, quando estão comigo em oração. Então, uma escola deve ser um ambiente onde se viva orando. Isto é, orando não mecanicamente, não formalmente. Mas se você está numa escola, ali vocês devem estar em oração interna o tempo todo. Em oração quer dizer se coligando com os níveis superiores. Porque aquela consciência que fundou tudo isso está orando. Está orando por nós e por tudo. Não para de orar. Dizem que se a hierarquia espiritual, se os nossos instrutores divinos parassem um momento de orar, o universo desapareceria. Acreditam nisso? Isso não cabe na nossa mente. Na mente não cabe, mas no coração cabe. Então existe no universo, existe no cosmos consciências que não param de orar. E isso mantém o cosmos, isso mantém o universo, isso são grandes arcanjos. Isso é a hierarquia angélica que não para de orar. Senão tudo desapareceria em um segundo. Sumiria tudo, sairia da manifestação. Se não estivessem consciências orando o tempo todo. E aqui nós começamos nessa escola orando com ela. Isto é, fazendo junto com ela essa sintonia com os planos mais altos. Confiem-me, seus filhos. Isso é direto para os pais. Confiem-me, os seus filhos, da terra, para que eles também algum dia alcancem o despertar e a redenção. Isso ela dá a entender, se os pais não lhe confiar os filhos, não alcançarão a redenção. Porque nenhum pai tem a possibilidade de despertar um filho. Um pai não tem a condição, o pai não tem hierarquia para despertar um filho a ponto de colocá-lo no caminho da redenção. Então veja a meta da educação. É redimir o indivíduo. Então confie-me seus filhos da terra. Confie-me seus filhos da terra. Será que temos algum outro filho que não é da terra? Quem sabe, não? Porque pode ser sim que a gente tenha algum outro filho num outro nível, que está esperando a gente amadurecer para ele tornar nascer conosco e aí andarem juntos. Porque às vezes um vai mais depressa que o outro,
Às vezes os pais vão mais depressa, às vezes os filhos vão mais rápido. E se o filho vai mais rápido, ele desencarna e fica lá esperando. Se o destino dele é continuar com o pai, fica esperando o pai amadurecer aqui, desencarnar para combinarem, aí voltarem juntos. É uma coisa linda isso. A obra do universo, a obra educativa do universo transcende. Por isso que diz aqui que quer transcender, naquela apresentação, diz transcender espiritualmente as coisas. Então, confiem-me, seus filhos da terra, para que eles também algum dia alcancem o despertar e a redenção. Uma escola, na sua contraparte espiritual, está cuidando da redenção de quem está lá. Cuidando da redenção. Aqui está cuidando de muitas coisas básicas para esta terra, até de alfabetizar uma pessoa. Alfabetizar, ensinar a escrever, não é? Ensinar higiene. Higiene é uma coisa muito importante. Higiene é uma coisa importantíssima. Com sujeira acumulada, a gente acumula elementais da pior qualidade. Elementais são aqueles seres que produzem a matéria, que criam a matéria, né, conforme está no plano. E os elementais evoluem também. E onde você vê sujeira, onde você vê chão sujo, parede suja, onde você vê coisa maltratada, coisa desordenada, ali estão os elementais mais primários e mais negativos às vezes. Porque os elementais negativos gostam do que é sujo, gostam do que é desordenado. Então ficam ali estimulando as pessoas a deixarem aquilo sujo, entende? A deixarem aquilo desordenado. Porque é ali que eles querem viver. Então, veja, a educação ensina limpeza, a educação ensina higiene. Não é? Está ensinando uma coisa que todo mundo entende, porque está no plano bem material. Mas a educação está coligada com outras coisas, está coligada com o espiritual. Claro que não se vai dizer uma coisa dessa para todas as crianças, porque nem todos são exceções. Uma criança de 3, 4 anos tem que falar dessas coisas com ela de outro jeito, não é? Sem falar desta forma. E isso é a arte de estar na escola. Isso é a arte do professor. É dizer para uma criança que não tem possibilidade de compreender, digamos, uma partilha como essa, mas o educador, o professor, sabe falar de um jeito que ele comece a entrar em contato com essas coisas, compreende? Então confirme seus filhos a Maria, para que eles também algum dia alcancem o despertar e a redenção. Nós podemos fazer toda essa coisa básica, mas quem os redime é a mãe. Que a mãe não são vocês, a verdadeira mãe é a outra. Aquela que redime, vocês preparam. Minha maternidade acompanha com doce olhar seus filhos, para que vocês são a experiência viva do amor, da compaixão e da compreensão. Eu acho que Maria prepara os pais para viver o amor, viver a compaixão e viver a compreensão. Porque um pai e uma mãe têm que ter muito amor, muita compaixão e muita compreensão. Se os pais tiverem isso, estão fazendo o seu papel. Entregá-lo a Maria, estão fazendo o seu papel, porque só ela pode redimir. Agora, fala com os pais ainda. Amados pais, Deus lhes deu uma aprendizagem, uma vivência e uma experiência através do nascimento de seus filhos. Então, os filhos vieram como uma oportunidade de aprendizagem. Então, os filhos vieram para nos dar uma oportunidade de aprender, não de ensinar, de aprender. Deus lhes deu uma aprendizagem, uma vivência e uma experiência
através do nascimento de seus filhos. Aqui a gente teria que virar uma chave na consciência, hein? Porque nós não temos o que ensinar para os filhos. Nós temos que aprender através da experiência de ter um filho. Teremos que viver essa experiência que nesta vida e neste momento do planeta os tem levado muitas vezes a suportar, a amar, a compreender e especialmente a perdoar. Então, um pai bem formado não tem como ambição ensinar. Um pai bem formado, ele tem fazer a experiência nesta vida e neste momento do planeta, suportar, amar, compreender e especialmente perdoar o filho. Cada um de vocês, pais da terra, teve que aprender a renunciar, a aceitar as decisões dos seus filhos e das suas famílias. Veja o que é um bom pai. Isto é, cada um de vocês, pais da terra, teve que aprender a renunciar. Renunciar porque vocês não sabiam o filho que iam ter. De forma que você tem que renunciar a toda a sua ideia de como ele deve ser. Tem que renunciar a isso, que você não sabe quem você vai receber. Quem você vai receber pode não ter nada a ver com a sua ideia. Mas ele veio para que você aprenda alguma coisa com isso. E para que você renuncie, aprenda a renunciar. Porque não é fácil renunciar quando vê que o filho quer o contrário do que ele quer, pensa o contrário. Então, ao pai cabe renunciar. Não tem escolha. Ele trouxe o filho. Ele tem que renunciar ao que ele pensava para ver o que o filho é. E é aquilo que está na mão dele, para ele ajudar, para ele colaborar. Cada um de vocês, pais da terra, teve que aprender a renunciar, a aceitar as decisões dos seus filhos. Porque nós podemos ser pais e sermos, como alma, mais crianças do que as almas dos nossos filhos. Às vezes, nós trazemos uma alma ao mundo e ela é muito mais antiga do que nós. É muito mais velha do que nós. Pode ser muito mais adiantada, evoluída do que nós. Então vê que essas escolas que põem tudo numa forma assim, ensinam a mesma coisa para todo mundo, isso é um dos crimes, não é, da educação normal. Então cada um de vocês, pais da terra, teve que aprender a renunciar, a aceitar as decisões dos seus filhos. Porque há filhos que nascem, por exemplo, numa família, para pôr em ordem a família. Alguns nascem naquela família para fazer harmonia entre os pais. Ele se ofertou para entrar naquele foco de desordem, para fazer harmonia entre os pais. Então o pai tem que ser humilde porque não sabe o que aquele filho veio fazer. Veio fazer tudo, menos o que ele queria, o que ele almejava, o que ele ambicionava. Eu estou rindo porque meu pai queria que eu fosse militar. Eu falo assim porque hoje ele não é mais meu pai, ele já está no outro ponto, não tem problema. Já deve ter olhado para baixo e disse, pois é, não sabia. E eu também dizia, não sabia, pai, não sabia. Eu não sei nada. Cada um de vocês, pais da terra,
teve que aprender a renunciar, a aceitar as decisões de seus filhos e das suas famílias. A oração do coração os levará a compreender as decisões da vida. Quem decide é a vida, sabe? Somos nós, não. Então, quando você não vai decidir nada, está dizendo nenhuma violência. Você não vai decidir, você vai decidir a data da sua morte? Não. Quem decide isso é a vida, não é você. De forma que não decidimos nada. E temos que tomar consciência disso de uma vez por todas. Se queremos deixar nossos filhos crescer em paz. E não ficar guerreando em casa. Crescer em paz. A oração do coração os levará a compreender as decisões da vida e as dos seus filhos, assim como eu entendo as de vocês, e as aceito em profunda maternidade. Bom, ela pode dizer que você aceita as decisões de seus filhos porque ela dá o exemplo. Ela continua sendo nossa mãe e nós fazendo tudo o contrário, não é? Ela fala de cátedra. Fala como mãe universal. Porque se não fosse assim, se não tivesse a possibilidade de aceitar a humanidade assim como ela é, jamais seria mãe universal. Não é? Porque para Deus todos são iguaizinhos. Todos são iguaizinhos. Então a mãe universal tem que aprender a aceitar porque é assim mesmo. E aceitar quem não crê nela, em primeiro lugar, porque senão aquele fica com falta de ar, se ela não aceitar. A oração do coração os levará a compreender as decisões da vida e as dos seus filhos. Assim como eu entendo as de vocês, as aceito em profunda maternidade. Então aqui ela está definindo maternidade. Maternidade não é chegar no hospital, dar a luz e leva para casa e amamenta. Maternidade é você compreender as decisões da vida e as dos seus filhos, assim como eu entendo as de vocês e as aceito em profunda maternidade. Compreenderam o que é maternidade? Então, virem uma chave, hein? Senão vocês estragam tudo que a escola deve fazer. Não esperem realizar em seus filhos sonhos deste mundo. Ouviram? Porque nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Cristo disse, Cristo, nosso maior instrutor, disse: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Isso disse o maior instrutor que nós conhecemos. Não esperem realizar em seus filhos sonhos deste mundo. Viu? Trouxe a afirmação de Cristo e colocou no nível mais simples, para ninguém deixar de entender. Não esperem realizar em seus filhos sonhos deste mundo. Aspirem a que eles estejam em meus braços de mãe, do mesmo modo que vocês e suas famílias estão, sobretudo quando se encontram distantes dos seus entes queridos. Quer dizer, quanto mais distante nós estivermos de tudo que é do mundo, mais nos braços dela estamos. Todos são almas em redenção e em transformação, mas a minha sagrada maternidade lhes concede todas as graças. Quando ela diz que concede todas as graças, ela não faz exceção para nenhuma. De forma que você pode ser nem sei o quê. Ela continua te dando graças. Todos são almas em redenção e em transformação, mas a minha sagrada maternidade lhes concede todas as graças. Então essa é a mãe que ela é. Ela consegue graças a todos, como mãe. Por isso, hoje os convido a colocar seus filhos em meus braços.
assim como vocês estão muitas vezes, tanto nos momentos de felicidade interior como nos de dor. Ela nos considera todos nos braços dela. Nós nos reconhecemos porque não queremos ou não podemos ainda, ou nem pensamos nisso, queremos fazer as coisas por nossa conta. Bom. Saibam, meus amados pais da terra, que vocês e seus filhos pertencem a Deus. Ela chama de mãe e ela diz que ela é que tem a maternidade, mas ela diz o seguinte, que eles pertencem a Deus, não pertencem a ela não, hein? Veja que a maternidade superior é o modelo para nós. Então, vocês e seus filhos pertencem a Deus. Primeiro ela diz que ela era mãe. Depois ela diz que nós pertencemos a Deus. Então ela está no lugar dela, como mãe universal. Como mãe universal, os filhos dela pertencem a Deus. A gente precisa resolver isso em ponto pequeno, em ponto minúsculo, não é? Minúsculo porque você tem um filho só, no máximo tem 12, 15 no máximo, mas e Deus tem nós todos, e ela tem nós todos nesse planeta, fora no resto do universo, entende? É uma consciência que tem experiência disso, que criou isso e agora tem que carregar nas costas, né? Saibam, meus amados pais da terra, que vocês e seus filhos pertencem a Deus e que algum dia a Deus voltarão. Nós pertencemos a Deus e um dia vamos voltar para lá. Mesmo que não acredite, vai ter que voltar para lá porque não tem outro rumo. Apesar do que viverem neste mundo. Veja como ela é grande, hein? E como é sábia. Uma sabedoria que é muito, muito maior do que o que nós achamos. Saibam, meus amados pais da terra, que vocês e seus filhos pertencem a Deus e que algum dia a Deus voltarão, apesar do que viverem neste mundo. Você pode viver nesse mundo o que quiser. Pode até se perder se quiser. Mas um dia você tem que voltar para Deus. Um dia você tem que voltar para Deus. Eu os preparo para que entreguem seus filhos à vontade de Deus, do mesmo modo que eu entreguei Jesus. Em confiança ao Pai Celestial. Porque ela não diz que poder ela tem. E nem que poder ela tinha, mas ela tinha muito poder. E se ela quisesse, não acontecia aquilo com ele. Se ela quisesse, não acontecia. Mas ela, olha, eu os preparo para que entreguem seus filhos à vontade de Deus, do mesmo modo que eu entreguei Jesus ao Pai Celestial. Ela não diz que entreguei meu filho. Ela diz, do mesmo modo que eu entreguei Jesus, não meu filho. Não diz meu filho aqui. Porque se ela já entregou, continua dizendo meu filho. Eu os preparo para que entreguem seus filhos à vontade de Deus, do mesmo modo que eu entreguei Jesus em confiança ao Pai Celestial. Em confiança, porque não estava escrito em nenhum lugar. Aquilo ela sabia interiormente e tinha que confiar. Ninguém disse isso para ela. Ela sabia. Então, em confiança, ela entregou. Então, é um exemplo de entrega muito forte. Entrega muito forte. Entregou Jesus em confiança. Bem, uma coisa que ela não pôde evitar, quando entregou, é que ela sofreu tudo o que ele sofreu. Aquela entrega fez com que ela sofresse tudo o que ele sofreu. Ela não foi pregada na cruz, não foi pregada, não aconteceu nada daquilo fisicamente. Mas enquanto tudo aquilo acontecia com ele,
ela entregou de tal forma que ela se entregou para sofrer aquilo. Isso a Bíblia não diz, né? Para sofrer aquilo. Porque ela tinha a intenção, se ela sofresse junto, que o sofrimento dele ia diminuir. Então ela se entregou para sofrer o que ele sofreu. E parece que sofreu mesmo. Não sofreu fisicamente, como ele sofreu, mas parece que sofreu mesmo internamente tudo o que ele sofreu. E realmente ninguém sabe se ele sofreu um pouco menos por causa disso. Isso ninguém sabe, nós não temos nada com isso. Isso são mistérios do universo. Eu os preparo para que entreguem seus filhos à vontade de Deus, do mesmo modo que eu entreguei Jesus em confiança ao Pai Celestial. Animo-os a crescer interiormente. O que ela está dizendo não é para nos convencer de nada, não é para fundar nenhuma religião e nem angariar adeptos para ela e para Cristo. A finalidade dela é que a gente cresça interiormente. Então a gente só cresce interiormente quando vai saindo da ignorância. Então ela está nos passando coisas que vão nos tirando da ignorância. Porque tudo isso ela faz para que a gente cresça interiormente. Maria nunca pediu para vocês nada que não fosse interior. Porque ela quer o nosso crescimento interior. Porque é o nosso crescimento interior que vai determinar as nossas ações externas. Então, um grande instrutor nunca começa pelas coisas aqui. Começa pelas coisas lá dentro. Porque o que está aqui é o resultado do que você é lá dentro. O que acontece aqui conosco é o resultado do que a gente é lá dentro. De forma que o instrutor trabalha lá dentro, não aqui fora. Aqui fora são os auxiliares de instrutores que trabalham, são os professores, são os guias, né? Mas não as almas instrutoras. As almas instrutoras trabalham lá dentro, para que aqui fora sejam o que tem que ser. E nós aqui fora procuramos ajudar, não a impor, não a fazer a nossa vontade, o que a gente pensa, porque a gente pensa sempre errado nessas coisas. Então, aqui nós estamos para ajudar. Então, estamos para ajudar os alunos, estamos para ajudar os professores, ajudar os instrutores, ajudar a escola, ajudar quem limpa a escola, ajudar quem faz a comida para as crianças comerem, ajudar a quem varre, ajudar a quem lava. Nós estamos para ajudar. Ajudar significa ajudar naquilo que precisa ser ajudado. Não fique escolhendo isso, porque daqui a pouco você vai querer escolher seus filhos também. Impossível escolher seus filhos. Você vai ter o filho que você precisa para aprender alguma coisa que você ainda não sabe. E aí, se teria paz na escola também, né? Se teria paz em casa, se teria paz no mundo, se teria paz interna, dentro de si. Mas olhe, sem renúncia não se tem paz. Podem crer que sem renúncia não se tem paz. A gente quer tanta coisa para ter paz. Esse não vai ter paz nunca. Porque a gente só tem paz quando renuncia. Mas renunciar mesmo, não é renunciar e depois ficar achando falta. Melhor não ter renunciado. Melhor ter comido menos, ter feito menos do que renunciar. Porque quando você renuncia, você sai da coisa. Aí a coisa se faz como deve ser. E assim se cresce interiormente, que é o trabalho dela conosco, é nos deixar crescer interiormente. Nos deixar porque ela não impõe. E ela disse que você pode fazer o que quiser, que ela continua a ser sua mãe. O que mais nós queremos, né? Só não endireitamos porque não queremos.
porque está muito bem explicado tudo. Em todos os livros sagrados está tudo muito bem explicado. E nessas transmissões aqui, então, está realmente claríssimo. Claro como água pura. Muito obrigado, então, a todos, né? E até a próxima.